Fala pessoal, iniciando aqui mais uma transmissão no canal da Focalize, no nosso segundo encontro de gestores de 2019. Hoje eu tenho a honra de ter dois grandes convidados aqui comigo, da gestora Lega de São Paulo. Eu estou com o Leonardo de Paoli e o José Eduardo Araújo, duas feras aí que eu tive a grata surpresa de conhecer em São Paulo, no último evento do Investor Day. E até deixa eu contar rapidamente essa história, porque eu acho que ela vale a pena, porque dentro do Investor Day, durante a noite, a XP ela criou jantares com diversos temas, né? Então, pode ser na área de renda fixa, na área de estruturados, na área de fundos. E quando a gente recebe o convite por parte da XP para participar desses jantares, a gente não sabe em que sala a gente vai estar. Né? É o nosso diretor de área que acha, ó, Momberger precisa ouvir falar de fundo, né? Então ele me aloca na sala. E eu tive a felicidade e a grata surpresa de cair na sala da Legacy, né? E fiquei impressionado com a apresentação. Para vocês terem uma ideia, eles praticamente não falaram do fundo, né, José? Foi uma visão de mercado, uma visão macro, e como um gestor navega nesse cenário todo. E quando terminou a apresentação, eu pensei, eu não posso deixá-los de convidar aqui para o nosso encontro de gestores, porque o conteúdo é muito rico, e eu tenho certeza que vai ajudar nossos clientes, o pessoal que é assinante aqui do nosso canal, para seguir o rumo dos investimentos. Então, sem enrolação mais, eu já passo a palavra para o Léo. Taca a ficha, Léo. Muito obrigado e por ter aceito o convite. É contigo. Obrigado, André. Bom, boa tarde para todo mundo aí que está nos assistindo. Falar rapidamente um pouquinho de cenário macro, falando principalmente na parte de Brasil, como é que a gente está vendo o cenário atual e as nossas perspectivas futuras, né? Fazendo uma análise rápida da conjuntura atual, assim, é difícil a gente observar ao longo da história um governo que começou com condições econômicas conjunturais tão favoráveis quanto o governo Bolsonaro, tá? O governo Temer foi um governo de transição, com extrema baixa popularidade, mas que foi muito feliz nas reformas que conseguiu entregar. Conseguiu entregar uma reforma trabalhista, conseguiu entregar uma reforma do teto de gastos, que ajudou a controlar parcialmente a dinâmica das despesas do governo federal. Foi feliz também na escolha de equipe, colocou um Banco Central ortodoxo, com a cabeça também muito boa, que ajudou no processo de ancoragem das expectativas de inflação e também a dominar os níveis elevadíssimos que a gente observou ao longo dos últimos anos da inflação corrente. Então, o que se fala no mercado, Léo, é que o Temer só vai ser reconhecido nos livros de história, né? Pois é, exatamente. Pelo menos a minha opinião, particularmente, é que ele foi um dos melhores presidentes que a gente teve nessa nossa curta experiência com o presidencialismo, né? E assim, agora entrando de cabeça no governo Bolsonaro, como eu comentei, a condição inicial é muito favorável. A gente está há 3 anos observando quedas no crescimento da atividade, tá? O ano passado, 2017, teve um crescimento bem apático, próximo de 1%. Esse ano de 2018 também vai ter um crescimento próximo de 1%. E as condições são que a gente apresente um crescimento bem maior esse ano, próximo de 2,5%, 3%. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer com a diminuição da incerteza dos agentes econômicos, e com a volta da confiança, volta o investimento, tá? E na carona, com juros baixos,
a gente acabou de passar por um intenso processo de desalavancagem das famílias, as pessoas estão gastando muito menos pagando dívida do que elas pagavam antigamente, tem um espaço muito grande para o consumo também crescer. Então, assim, você tem todos os vetores apontando para uma retomada forte do crescimento nesse e nos próximos anos, tá? Só que, assim, tem uma condição que precisa necessariamente ser satisfeita para que a gente observe retomada da confiança e aí retorno do investimento e retorno do consumo, que é a aprovação da reforma da Previdência, tá? A reforma da Previdência, assim, caso ela não seja feita, fatalmente levará o governo para uma trajetória de insolvência, tá? A trajetória de insolvência vai fazer com que os investidores estrangeiros voltem a exigir juros mais elevados, então um investimento no país que já está baixo ficará menor ainda, e as pessoas terão mais receio em voltar a consumir. Então, assim, a reforma é meio que a condição necessária, não é suficiente, mas é uma condição necessária para você partir para uma trajetória de maior crescimento e crescimento mais sustentável, tá? E no nosso cenário, a gente acredita que, de fato, o governo vai ser feliz na tentativa dele de aprovar uma reforma da Previdência e vai conseguir fazer isso ainda nesse primeiro semestre, tá? A gente tinha alguma incerteza, ainda tem, obviamente, bastante incerteza em relação à capacidade de articulação do governo, como é um governo de ruptura, a forma de negociação do executivo com o legislativo mudou bastante, então o toma lá da cá, as barganhas usuais de poder foram alteradas, então existe alguma incerteza sobre como os partidos, o que os partidos exigirão em troca para votar a reforma da Previdência e outras medidas necessárias para o governo. Mas nas últimas 2 semanas, com a volta do Bolsonaro para Brasília, depois da operação que ele teve aqui em São Paulo, os sinais estão sendo bem mais positivos, tá? Ele montou uma equipe, o Paulo Guedes coordenou a criação de uma equipe política dentro do Ministério da Economia, que está ajudando bastante na interlocução com o Legislativo. A vitória do Rodrigo Maia foi muito importante, pois ele é um cara que nos últimos 2 mandatos sempre teve uma postura mais reformista e vai ser muito importante na condução das articulações junto ao Executivo. Então, ele é uma peça central na articulação da nova base do governo junto ao Legislativo. E o Onyx, que era uma figura de um pouco mais incerteza, porque ele era um polo meio que oposto ao do Paulo Guedes e ficava disputando um certo protagonismo, parece que aceitou o seu papel secundário na formulação de política no governo e está jogando mais como um time com o Paulo, com o Rodrigo e com os demais membros do Executivo. Então, assim, além das condições favoráveis econômicas desse novo governo, a gente, apesar das notícias nos jornais não mostrarem isso ainda, nas conversas que eu particularmente tenho tido em Brasília, eu tenho ficado mais otimista em relação à capacidade do governo tocar essas agendas complicadas, sobretudo a da reforma da Previdência, tá? E, assim, aprovando a reforma da Previdência, você abre um espaço bem grande para o Banco Central voltar a discutir corte de juros na economia, porque a gente vê um espaço, um nível de ociosidade tão grande no país
que a gente consegue crescer próximo a 3% ao ano sem gerar pressão inflacionária. Tá? Então, o ano de 2018, que terminou com inflação ao redor de 3,70, a gente acha que esse ano pode recuar para ao redor de 3,5, tá? Um dos menores níveis de inflação que a gente já observou na nossa série histórica. E para frente, esse movimento pode ser sustentável. Então, 2020, a gente também enxerga uma inflação ao redor desse patamar e nos prazos mais distantes também, tá? Então, assim, tirado da frente esse problema inicial, que é a reforma da Previdência, você consegue ter um crescimento robusto, com inflação baixa e estruturalmente sustentável, tá? Então, esse basicamente é o nosso pano de fundo, tá? E dada a perspectiva, dada a nossa leitura atual da capacidade de articulação política que o governo está tendo, a gente não vê muitos solavancos que nos desviaria desse cenário, tá? Leonardo, eu posso te fazer uma pergunta relativa justamente à reforma? Na apresentação lá do Investor Day, o Karel, que é o analista da XP, ele apresentou, dentro da visão da gestora, 4 cenários possíveis vindos da reforma da Previdência, que seria não acontecer nada, que você já citou, né? Um caminho trágico de possível insolvência, uma reforma pífia, uma esperada e uma não esperada, mas muito boa, que é aquela de 1 trilhão e 300 milhões do Paulo Guedes. Dentro desse cenário, qual é que você acredita? Não sei se você tem essa mesma visão. Então, eu vou compartilhar com vocês um slide de uma apresentação que eu fiz aqui. Não sei se... Deixa eu ver se vocês conseguem ver aí. Estão conseguindo ver? Eu estou vendo o slide, mas eu apareço junto na tela. Acho que está compartilhando duas... Deixa eu abrir aqui. Isso, agora sim. Agora está perfeito. Então, deixa eu começar do início aqui, tá? Basicamente, o que é esse gráfico da direita aqui? Esse gráfico da direita é uma medida, a grosso modo, da solvência do governo brasileiro, tá? Quanto mais elevada quanto mais rápida essa medida cresce e quanto mais elevado o seu nível, pior a situação da solvência do governo brasileiro, tá? Então, começando por esse gráfico, num cenário pessimista, em que nenhuma reforma é feita, o Brasil cresce pouco, o câmbio desvaloriza bastante, a gente entra, de fato, numa trajetória de insolvência, que em 2018 a gente parte de 75% de dívida bruta e chega ao final de 2025 com mais de 114%, tá? Sendo que esse crescimento é exponencial, tá? Então, assim, você chega... Nesse cenário, inflação explosiva, mesmo com juros elevados, Brasil em recessão, é um cenário de caos, tá? Se você entra num cenário intermediário, que você aprova uma previdência, digamos assim, meia boca, você já consegue controlar bastante essa dinâmica da dívida, porque você vai ter a recuperação da confiança, então você vai crescer mais, você vai ter uma maior disciplina fiscal, os juros vai conseguir ficar abaixo e você estabiliza basicamente essa relação dívida bruta sobre PIB. Agora, num cenário otimista, que você aprova uma previdência um pouco pior, nessa simulação está pior do que os 1,3 que tem sido sugeridos pela imprensa, tá? Essa daqui aprova uma previdência, grosso modo, de 0,9 tri, você já altera completamente a dinâmica da solvência brasileira. Você já entra com uma trajetória de dívida bruta declinante, tá?
E isso é extremamente favorável para o país, porque você consegue crescer com juro baixo e inflação baixa, tá? E o câmbio naturalmente vai estar mais apreciado, porque você entregando a previdência, você vai ter muito mais apetite do investidor estrangeiro para botar dinheiro no Brasil, porque o Brasil, numa perspectiva de médio e longo prazo, vai conseguir entregar o que ele prometeu. Então, o cara que vem lá de fora e quer botar dinheiro num título da dívida do governo, vai ter a segurança de que ele não vai tomar um calote como aconteceu lá na década de 80. Tá? Então, assim, isso é só para ilustrar quão importante para o equilíbrio fiscal de longo prazo você fazer alguma versão da Previdência imediatamente. Tá? Então, assim, eu acho ruim ele aprovar uma reforma desidratada. Não acho o pior dos mundos, tá? Porque assim, o Brasil não vai entrar numa trajetória explosiva de dívida, vai conseguir crescer, mas futuramente vai ter que fazer alguma coisa para controlar um eventual crescimento das despesas fiscais novamente. Se ele fizer alguma coisa mais próxima do que está sendo ventilado agora, conseguir de fato, não só apresentar uma reforma de 1,3 tri, mas chegar no final do processo aprovando alguma coisa ao redor de 1 tri, aí você, já é outro mundo, tá? A gente já entra num mundo bem mais positivo para o país, tá? Obviamente, esses cenários de crescimento dependem do que vai acontecer lá fora. Eu acho que o maior risco, de fato, para o nosso cenário de câmbio, de juros, é você ter uma nova rodada de aperto monetário nos países desenvolvidos, mas dadas as últimas sinalizações principalmente do Banco Central americano e também de outros bancos centrais do G10, é que não vai ter uma interrupção de liquidez, o que ajuda bastante os mercados emergentes e favorece a dinâmica de recuperação da economia brasileira. Tá? Então, assim, grosso modo, a visão que eu queria que vocês tivessem de Brasil é de que o ponto que a gente parte é um ponto muito melhor do que o Temer pegou, por exemplo. Grande parte do dever de casa já foi feito, tá? Só que agora, para crescer de forma sustentável, com inflação baixa, você precisa, pelo menos, entregar uma reforma média, tá? A minha opinião é que o governo vai conseguir entregar uma reforma boa, tá? Mais próxima de 1 tri. Então, a gente está com uma visão bem otimista de Brasil, não só para esse ano, mas para os próximos. A gente acha que, em equilíbrio, a gente vai conseguir manter um juro baixo ao redor de 6,5%, com a inflação controlada ao redor de 3,5% ou até níveis menores, dado que a dinâmica fiscal vai ser favorável à frente. Tá? Isso é a nossa cabeça de cenário doméstico. De cenário... deixa eu interromper aqui rapidinho. Vou voltar a falar com você. De cenário global, a gente viu uma desaceleração sincronizada, basicamente, ao longo do segundo semestre do ano passado. Começou na Europa, passou pela China e agora, mais recentemente, os Estados Unidos vem apresentando sinais de enfraquecimento da atividade.
mas a gente não vê uma piora adicional do ritmo que tá ocorrendo agora, tá? Ou seja, a gente não vê um risco de ter um spillover de uma atividade ainda mais fraca para os países emergentes, sobretudo nós aqui no Brasil, tá? Aí, como eu comentei, os riscos que são mais claros para a gente vêm de um surgimento de uma inflação mais forte nos Estados Unidos, que poderia fazer com que o Banco Central americano tivesse que voltar a trajetória de elevação de juros, mas a sua última sinalização foi que, pelo menos esse primeiro semestre, ele não ia fazer nada, o que é muito bom para a gente. E outro risco é a relação que o Trump tem com a China, tá? Que, enfim, isso daí é uma variável aleatória que a gente não consegue ter uma leitura muito boa, então, do nada, tem choques que podem mudar completamente o cenário. Tá? Mas, assim como a mudança de postura no recente do Fed, nos últimos 3 meses, grosso modo, a gente viu uma postura bem mais benigna do Trump em relação aos acordos comerciais com a China. Então, a gente acha que essa tensão geopolítica já esteve maior e não deve voltar a se elevar num futuro tão próximo. Tá? E assim, eu acho que de global é basicamente isso. É mais um background para o nosso cenário de Brasil. Eu acho que na parte macro a gente cobriu grande parte da discussão. Vocês querem fazer alguma pergunta? Deixa eu só te fazer uma pergunta, quase praticamente voz corrente, do ponto de vista de quando a gente conversa com vários analistas e outros gestores, a questão que o principal drive do Brasil é a reforma da Previdência. Tem algo a mais que te incomoda? Digamos, a reforma da Previdência passou, teria alguma variável aí que está fora do radar hoje, que você acha que a gente, no mínimo, tem que ficar ligado sob o efeito que o mercado está totalmente otimista, assim, né? Parece que a reforma da Previdência vai passar, o Brasil vai andar, tá todo mundo, mas assim, o que te incomodaria fora do radar? Em relação à economia doméstica ou em relação Pode até ser no externo também, algo que daqui a pouco pudesse efetivamente trazer um impacto para quebrar essa expectativa positiva que a gente está tendo. Então, assim, como eu estava mencionando agora. Brasil, assim, a gente tem que ficar muito alerta sobre a velocidade que vai andar a reforma nas comissões, quem serão as peças-chave nas comissões, porque isso vai nos ajudar a ter uma leitura mais clara sobre a força que o governo tem, a forma com que ele conseguiu montar a sua base de apoio e a perspectiva de quando será aprovada a reforma. Se a reforma ficar com cara de que vai ser votada pela primeira vez na Câmara no segundo semestre, é uma notícia muito ruim e tende a haver algum estresse no mercado. Tá? Uma coisa que está fora do radar, que assim, não é que esteja fora do radar, mas é uma preocupação que já esteve maior, em relação, de fato, a observarmos uma aceleração, uma reaceleração da atividade econômica nos Estados Unidos que nos leve a indicadores de inflação mais fortes. Tá? Esses indicadores levariam ao Banco Central americano a resumir o ciclo de aperto monetário. Com isso, haveria uma interrupção muito grande do fluxo de capital para o Brasil. Tá? Essa interrupção do fluxo de capital para o Brasil gera naturalmente um crescimento menos relevante do investimento,
gera também depreciação do câmbio e, fatalmente, a necessidade do início de um ciclo de juros no próprio país, tá? Porque o diferencial de juros, à medida que aumenta o diferencial de juros entre a economia americana e os países emergentes, isso acaba resultando na necessidade do início de um ciclo de aperto monetário dos países emergentes. E com isso, você tem uma diminuição na velocidade de recuperação do país, o desemprego fica mais alto por mais tempo, seca a fonte de crédito, enfim, dentre outras mazelas. Algum outro ponto? Maravilha. Não, o pessoal acho que ainda está na escuta. À medida que vocês tiverem alguma questão que quiserem colocar, podem escrever aqui no chat, pessoal, que a gente passa a transmitir as perguntas aqui tanto para o Léo quanto para o Zé Eduardo. E o que a gente queria agora, não sei se seria com o José, contigo, Léo, que vocês contassem um pouco dos segredos que levaram a gestora de vocês a apresentar uma performance tão acima da média no fundo Legacy, né? Eu até, quando fiz a divulgação do nosso encontro, eu fiz questão de ressaltar o grande diferencial, né? Que realmente uma performance fora do normal. E aí eu queria que vocês contassem um pouco abrisse a caixa preta para a gente aí. Tá, deixa eu passar aqui para o Duda, que ele fala melhor do que eu nesses assuntos. Tudo bem, gente? Não, acho que desde o início da empresa, a gente começou a empresa mais um ano atrás, quer dizer, lançamos o fundo em final de junho de 18. Eu acho que toda a ideia, desde da montagem do negócio, você tem uma palavra que a gente usa com uma frequência enorme nas reuniões, que é a questão de continuidade. Quer dizer, a Legacy é composta por um time que trabalha junto há muitos anos, quer dizer, são oriundos da tesouraria do Santander, quer dizer, e desde o início da empresa, a gente quis seguir exatamente com o mesmo modelo que já era usado por eles no banco, quer dizer, na tesouraria. Então, nada foi mudado, quer dizer, quando às vezes as pessoas montam empresas, saem da tesouraria, vão montar seu próprio negócio, tem um pouco daquela, vou querer coisas que eu não fazia lá, vou querer fazer no fundo, ou não podia acessar mercado A, B, C ou D, e vou querer fazer isso no fundo. O nosso conceito aqui foi justamente ao contrário. A gente quis exatamente pegar o que já era uma fórmula, vamos dizer, de sucesso e replicar aqui dentro da Legacy. Eu acho que essa performance desse primeiro semestre nosso, o que foi importante colocar foi um pouco essa capacidade que a gente teve de ligar e desligar o risco, principalmente essa coisa do mercado local, do mercado externo, de uma maneira mais ativa. E também, eu acho que tem que ter um estudo que o próprio Léo fez, quer dizer, a gente tinha uma visão mais clara do governo, de que o Bolsonaro seria eleito, talvez um pouco fora da curva, fora da média de mercado, tá? Então, eu acho que o Pedro Jobim, o Léo, nosso time macro aqui já tinham talvez uma visão de que, claro, no primeiro momento que Bolsonaro, você vai já completar aí, Léo, claro que Bolsonaro iria para o segundo turno, e o Léo até fez um estudo, até que a gente colocou no LinkedIn, está lá na nossa página, seria um gap entre a última pesquisa do Datafolha e a urna, que esse estudo nos deu talvez um embasamento maior para tomar talvez o que tenha sido o primeiro risco grande do fundo, que foi montar uma posição grande nos ativos brasileiros ali um pouco antes do primeiro turno, ali acho que uma semana para a eleição, se não me engano, foi quando a gente acelerou bastante as posições. Essa talvez tenha sido a primeira grande posição que a gente tomou. Em sequência, a gente virou bastante a cabeça em relação ao Brasil, quer dizer, de um cenário muito mais construtivo. Teve um movimento também bem interessante, que foi mais para o fim do ano. Alguns membros do nosso time viajaram para Nova York para visitar as legacies lá de fora, quer dizer, tentar entender como o local estava pensando, sobre uma visão principalmente da economia americana, e destoou um pouco daquilo que a gente estava enxergando, principalmente a questão da desaceleração da economia, tá? Eles tinham um número muito mais forte de desaceleração do que a gente tinha aqui. Isso nos fez repensar um pouco o nosso caso principal, que era de Estados Unidos ainda forte, quer dizer, com uma recessão vindo um pouco mais ali para beirando 2021. A gente reduziu bem as posições
e foi um pouco o que nos protegeu, nos ajudou, vamos dizer assim, a ter uma performance relativa boa em relação à indústria. E a gente diminuiu a posição naquele momento e viemos aumentando o risco mais no decorrer de dezembro, que a gente montou uma posição de novo maior vendida em dólar contra real e uma posição grande nas NTNBs longas. Essa posição a gente começou a montar em final de outubro e viemos carregando agora até o mês de janeiro. Acho que a gente entrou, se pensar friamente nesse ciclo de Brasil recente, que é um ciclo muito bom pós-eleição, a gente dividiu em 3 fases essa parte eleitoral. A primeira foi a eleição do Bolsonaro por si só, já foi, está até na cota do fundo já pegamos esse movimento. A segunda parte, eu acho que foi a composição do time e a apresentação das propostas. A gente entende que ela deve se encerrar amanhã, quando efetivamente a reforma da Previdência for apresentada. E aí você entra num outro ciclo agora, que é o ciclo, vou usar a palavra político, tá? Quando você tem que fazer as aprovações, tem que usar realmente a parte política para aprovar tudo isso que o governo Bolsonaro, que o time do Bolsonaro está querendo aprovar. E na nossa visão, você pode ter nesse momento, quer dizer, apesar de ter uma visão extremamente construtiva, você pode ter um momento talvez de volatilidade um pouco maior nos mercados. E dado que você já teve um movimento muito forte desde outubro, a gente optou por reduzir um pouquinho o risco do fundo. Tá? A gente tem uma visão ainda construtiva, estamos comprados em bolsa, estamos com posições nas NTNBs, encurtamos um pouco, tá? A gente estava nas Bs mais longas, estamos agora nas Bs mais curtas, da 21, 22, mas a gente diminuiu um pouco o tamanho das posições, por entender que a gente vai entrar agora num jogo político, tá? Vamos falar dessa maneira, e que, talvez você tenha alguma volatilidade adicional, algum comentário, alguma dificuldade extra, apesar da nossa visão base ser uma visão de que a reforma vai ser aprovada, tá? Legal. E dentro desse cenário de quando vocês fazem caixa do fundo, esse dinheiro fica em LFT, José? Título público. Fica. Título público, legal. Tem algumas perguntas já aqui na pedra. Até tem uma brincadeira aí, pessoal que já é da nossa audiência mais antiga. Sempre que a gente recebe um gestor aqui, a gente criou, na verdade quem criou esse termo foi o Saravalli, lá da XP, o Marco, não sei se vocês conhecem. Foi. E que é as pimentinhas, né? E o que é a pimentinha? A pimentinha é uma ação geralmente fora do radar, e ninguém fala muito, mas com um grande potencial de valorização. Daí o Borges, que é nosso cliente aqui, inclusive, ele botou aqui, pede para eles citarem uma pimentinha aqui para nós. Acho que a maneira como a gente opera a bolsa, a gente opera muito pouco papéis, tá? A gente tem uma visão muito, muito boa em relação ao consumo. Acho até comentei com você lá na nossa reunião, André, que a gente tinha uma visão boa em relação ao consumo. Mas sim. A principal alocação nossa da bolsa é via índice nesse momento, tá? A gente tem uma visão, acho que mais de que o movimento vai ser, que a bolsa vai se movimentar como um todo nesse primeiro momento, apesar de ter ações extremamente atrativas sob a ótica de preço. A maneira como a gente está operando esse momento agora ainda é mais via índice. Então, o grosso da nossa posição hoje é uma posição comprada via índice, até para ter essa agilidade de entrar e sair dentro desse cenário que a gente está enxergando aí de curto prazo. Perfeito. Então, de um certo modo, até já responde um pouco a questão do Leonardo Marx. Ele queria que vocês falassem de algumas apostas de empresas, especificamente do fundo. Se você consegue abrir isso, né? Você já falou de consumo, né? E agora falou de índice também, né? Acho que é mais essa visão setorial em relação ao consumo, você tem um grande destaque, tá? Já acho até muito mais pela explicação que o Léo deu, de você ter um ciclo. Acho que o ciclo é soberano nesse sentido, quer dizer, então você talvez com geração de empregos, melhoria na renda, talvez o brasileiro volte a ter esse ímpeto por consumo no curto médio prazo, tá? Vamos pensar dessa maneira. Mas sim um grande destaque para dar nesse momento, quer dizer, a gente está realmente com uma alocação mais tática via índice. Uhum. E dentro das empresas de consumo, tem algo que chama a atenção de vocês? Alguma empresa específica? Não tenho nada assim muito claro. Tem uma coisa, Brasil? Não, assim, para citar alguma coisa que realmente faça sentido, não, nesse momento. A gente precisa bater um papo com o pessoal de análise, mas acho que nesse caso específico a gente está falando até de uma visão mais macro do que micro, tá? Pensando sobre a ótica macro. E falando um pouquinho até de questões de oportunidades que acabam surgindo
coisas fora do radar, digamos assim, como aconteceu com a questão de Brumadinho da Vale. Quando ocorre esse tipo de evento e uma correção forte, como ocorreu com a Vale e tal, chega a entrar no radar de vocês algum tipo de alocação, ou se já tinha alocação aumentar? Como é que funciona isso, do seu ponto de vista ainda de bolsa, né, de renda variável? A gente, sim, não é muito do nosso feitio participar de eventos, tá? Assim, acho que no caso da Vale foi até uma tragédia, mas você pensar nessa coisa de ter um evento específico, uma ação A, B, C ou D, não é muito a nossa praia, tá? Porque essas coisas que às vezes já estão no mercado, elas geram uma assimetria. Em geral, dado que todo mundo sabe a mesma informação, você não tem vantagem quase comparativa nenhuma, tá? Eu acho que um exemplo, fazer uma analogia, quer dizer, a maneira como a gente fez o estudo do Bolsonaro lá, esse mesmo estudo que eu estava comentando antes, era um evento, mas com uma simetria extremamente positiva nesse caso, que era o cenário nosso estar correto. Porque naquele momento, o que estava precificado no período pré-eleição? Quer dizer, um meio a meio, vamos dizer grosseiramente, entre Haddad e Bolsonaro, quer dizer, uma discussão de segundo turno, apertada, e na nossa visão, e isso está precificado. Na nossa análise aqui, a nossa análise dava uma visão clara que o Bolsonaro estava favorito, quer dizer, subvalorizado em relação às pesquisas. Então, se a gente estivesse correto naquela análise, seria uma simetria favorável a gente. Na pior das hipóteses, precificava do jeito que estava e não mudava nada. Então, esse tipo de assimetria a gente gosta de fazer. Um evento tipo da Vale, recente, quer dizer, é difícil de analisar, porque acho que a gente tem o acesso à mesma quantidade de informações que todo mundo tem. Então, você pode questionar, está barato porque caiu muito, porque teve um movimento de fluxo, ok. Acho que no longo prazo não vai impactar na empresa, mas não é muito o tipo de movimento que a gente gosta de entrar, não. A gente gosta realmente de tentar fazer uma análise muito profunda de todos os casos que a gente eventualmente toma risco, ou quando tem uma simetria que claramente é favorável a gente. Quer dizer, se der para o nosso lado é muito bom, e se não der para o nosso lado, fica do jeito que está. Legal. Eu lembro lá no evento, lá em São Paulo, Zé, o Guerra apresentou um negócio que me chamou bastante atenção, que é aqueles blocos de decisão do fundo, né, que vocês dividem o tamanho do risco justamente por esse bloco de decisão. Sim. Uma coisa que a gente gosta, eu particularmente gosto, o Júlio, meu sócio aqui, gosta disso também, é entender um pouco como é que funciona a cabeça do gestor nesse tipo de caso. Tu tem como passar brevemente para nós esse modelo de decisão e principalmente de gestão de risco das alocações em bloco que vocês fazem? Sim, a gente tem basicamente aqui 4 caixas de risco. A gente consegue botar aqui aquele slide? Acho que eu tenho aqui, eu vou abrir o slide. A gente tem isso. Vou botar aqui o organograma da empresa e só um segundo, está abrindo aqui. Estão vendo? A gente tem 4 caixas de risco aqui na empresa. Tá? Essa caixa de renda fixa, que opera basicamente Brasil, a caixa de valor relativo, a caixa de bolsa e a caixa de moedas. Cada uma dessas caixas, vamos dizer assim, de risco, elas detêm 15% do limite de risco do fundo. Então, no caso aí, somaria 60%. E o Felipe Guerra, como somos CIO, como principal responsável da gestão, ele tem 40% do risco. O que acontece na prática? Cada uma dessas caixas, esses especialistas, é o modelo de negócio da Legacy, tá? Acho que tem diferentes modelos de negócio, mas ainda até um passo para trás. Você tem casos que tem a questão do one-man show, quer dizer, tem uma pessoa que decide tudo, que faz tudo, que funciona muito bem, tem casos excelentes no mercado que fazem isso há muito tempo. Tem a casa que cada um faz o que quer dentro do seu mundo, e se todos forem competentes, o fundo vai ter um fundo muito bom. E tem o modelo dos especialistas, o modelo que nossa visão é o que mais funciona para a Legacy, tá? E voltando àquele papo inicial de continuidade, é o mesmo modelo que o Felipe usava na tesouraria do banco. Então, a gente quis exatamente replicar o que fazia lá. O Felipe ele coloca da seguinte maneira: ele precisa ter boas pessoas com maior quantidade de informação ao redor dele,
para justamente prover ele das melhores informações e, em cima disso, a gente toma a decisão de alocação do fundo. Tanto sob a ótica de cada caixinha dessa, quer dizer, cada uma delas tem o seu limite de risco, limite de drawdown específico sob a ótica de risco, quanto para o fundo como um todo, que no caso é o Felipe olhando, vamos dizer assim, de um patamar em cima, olhando para ver se a alocação ao fim do dia está de acordo com a visão macro do time do Léo, do time do Pedro. Então, a gente tem esse modelo de negócio, quer dizer, não existe um modelo único, na verdade é um modelo que funciona para a Legacy, tá? Que você tem essa divisão clara de que cada caixa dessa, quer dizer, a pessoa que opera renda fixa tem que viver o mundo da renda fixa, a pessoa de bolsa tem que viver o mundo da bolsa, você não tem movimentos laterais. A única pessoa que pode operar todos os mercados aqui na empresa é o Felipe, quer dizer, e a função dele é justamente alavancar as principais teses de investimento desses especialistas para ver se, ao fim do dia, o fundo está alocado da maneira correta, de acordo com o cenário base nosso, o cenário macro. Legal, muito bom. Acho que isso aqui é o Júlio falando, assim, a gente tem essas mini aulas de gestão aí com vocês. Tem algumas perguntas aqui do nosso público. O Bruno Nascimento, ele está, a BRDT3 tem boatos de privatização. Vocês gostam desse tipo de cenário, uma pré-privatização, de apostar que isso vai acontecer, principalmente no setor elétrico? É complicado, assim, é porque a nossa abordagem, como o Duda estava falando, é bem mais focada, né, no que o nosso cenário macro está sugerindo, do que fazer apostas individuais em empresas, mesmo que a gente acredite que o fundamento é positivo. Então, vou te dar um outro exemplo, sem ser esse da BRDT3. A Sabesp é uma empresa aqui em São Paulo, que é uma empresa de saneamento e está se dizendo que vai ter um processo de ou privatização ou capitalização. A gente não gosta muito de entrar na discussão do evento em si, porque depende da aprovação de legislação no Congresso para a privatização ser feita, tá? Só que, por outro lado, o nosso cenário é construtivo e mais empresas de saneamento futuramente podem vir a ser privatizadas. Entretanto, se a gente pudesse, a gente compraria o setor. Se tivesse um índice de saneamento, provavelmente a gente estaria comprado nele. Isso, e não uma empresa específica, entendeu? Por isso que a gente é otimista com bolsa, por exemplo, porque a gente vê uma capacidade enorme na valorização dos ativos de várias empresas no mercado, ativos que, enfim, podem ser vendidos, podem ser reintegrados, etc. Então, a nossa cabeça é muito mais, o país vai crescer com quais determinantes fortes? Vai crescer com um determinante forte de consumo. Então, a gente vai olhar aqui o setor de consumo e tentar montar uma cesta dentro desse setor que vai em linha com os fundamentos que a gente acredita. Tá? A mesma coisa se a gente tivesse uma leitura que o investimento esse ano seria muito forte. A gente investiria bastante em empresas de produção de bens de capital e mais ligados à indústria. Tá? Então, a gente tem menos essa preocupação de ficar atrelado a um determinado papel do que não pegar o movimento do setor como um todo. Tá? Então, por isso que a gente não tem uma opinião tão forte específica de algum papel, né? Especificamente de algum papel. Tá? Perfeito. E tinha uma pergunta mais ou menos dentro dessa mesma linha do Pazianotto, em relação às elétricas, que eu imagino que a resposta seja a mesma, até porque na nossa bolsa nós temos o índice de elétricas, né? Sim. Então, eu imagino que se vocês apostam em modelos de privatização nesse setor, seria positivo, acho que depende para as empresas.
De repente, nossa visão agora, acho que a gente enxerga uma agenda extremamente importante de privatizações. Quer dizer, você tem discussões em relação a papéis do governo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, fazer algumas coisas nessa direção, mas não é talvez no micro, num papel específico A, B, C ou D, a maneira como a gente opera nesse momento. Tá? Então, a gente está realmente olhando para um movimento maior como um todo, que é da Bolsa se valorizando. Legal. Tem uma pergunta interessante do Felipe, ela é até bastante longa aqui. Neste contexto político abrangendo o Bolsonaro, amanhã será entregue o texto da reforma, né, da Previdência, e caso ocorra alguma situação do ex-ministro Bebiano vazando alguma informação que possa afetar o partido ou o próprio presidente, né? Existe alguma assimetria, né? Qual o grau de movimento negativo na Bolsa que vocês veem, o potencial de perder e toda essa euforia de início de ano, a gente devolve tudo? Vocês estão vendo algum risco bebiano, né, nesse contexto? Assim, sendo bem honesto, eu tive em Brasília semana passada e o peso que vários congressistas com quem eu conversei dão para o episódio Bebiano é praticamente nulo. Assim, o Bebiano não tinha participação alguma na articulação política no governo, ele estava num cargo completamente secundário dentro do executivo. Era basicamente um amigo do Bolsonaro que virou ministro porque o apoiou durante muito tempo. Tá? Tem alguns casos desse dentro do governo e, assim, eu acho que ao longo do tempo vai ser natural o processo dessas figuras que não se encaixarem à nova forma de governar, de serem, ao longo do tempo, expelidas pelo governo. Tá? Eu acho que se vazar, enfim, agora há pouco vazaram alguns áudios do Bebiano falando com o presidente Bolsonaro, enquanto ele ainda estava internado no hospital. Não teve nada de comprometedor pelo que eu vi agora, e também eles não abordaram o assunto que o Bebiano falava que tinha ligado para o Bolsonaro, que era, enfim, conversar sobre aquele esquema dos laranjas, do PSL. E eu acho que isso vai ter efeito zero. Tá? Eu acho que tem um efeito muito limitado. Se o Bebiano quisesse fazer alguma coisa com o Bolsonaro, ele teria feito já ao longo desse final de semana, quando o sangue estava mais quente. Eu acho que, mesmo que venha alguma coisa, não será suficiente para matar o discurso de reforma, até porque o governo sabe quão importante é isso para a sobrevivência dele e que se a reforma não... E o que pode eventualmente acabar acontecendo é o poder de barganha dos deputados junto ao executivo aumentar, ou seja, o custo, o que eles vão exigir do governo para votar a reforma da Previdência vai ser algo mais custoso. Tá? Mas, assim, eu, honestamente, não ficaria muito preocupado com isso. Eu acho que Bebiano é meio que página virada. Legal. Tem uma pergunta específica de setor, o pessoal aqui perguntando se vocês, no radar de vocês, a área de seguridade. Eu dei um exemplo tipo a IRB3, se é um setor que chama atenção para investimento. Não tem, assim, acho que eu prefiro falar que eu nem tenho muita opinião nesse setor nesse momento. Então, está realmente aquela visão mais macro mesmo para a Bolsa. Entendi. Tem mais, o pessoal aqui, o nosso público é um público bastante forte em bolsa, por isso que já está anotando as perguntas, né? Falando especificamente da metalúrgica Gerdau, tem boas perspectivas de recuperação no setor industrial, sobretudo automobilístico. Ou no caso, a gente ainda depende muito da Argentina na questão desse setor, e aí ele continua. Setor de construção civil, também não poderia ajudar empresas tipo a metalúrgica Gerdau?
Poderiam. Eu acho que o setor automobilístico vai ter um ano não muito bom, porque os estoques ainda estão elevados. A Argentina está passando por uma crise econômica, então teve uma queda expressiva na demanda por importação de veículo brasileiro, e a perspectiva não é de uma retomada, pelo menos a curto prazo. Eles têm que fazer o dever de casa deles lá também, várias reformas fiscais. Então, eu acho que o setor automobilístico, a produção vai ser meia boca esse ano, não deveria ser um driver de crescimento para as empresas fornecedoras de matéria-prima. O setor de construção civil, assim como grande parte da indústria brasileira, tem um problema muito grande de capacidade instalada. Você tem uma ociosidade hoje muito grande do que foi construído ao longo do último ciclo de crescimento no país, e que, dado o ponto no ciclo atual, ainda não foi consumido. Então, assim, você precisa primeiro ter uma recuperação da demanda pelo que já está posto, para que se inicie novamente um ciclo de incorporação, construção, enfim. Esse é um cara que vai demorar um pouco mais. Talvez no ano que vem a gente veja uma retomada mais robusta. Então, isso tudo dizendo todo o panorama macro, tá? Porque a opinião sobre a empresa em si, se esse cenário já está imposto no preço do ativo ou não, eu não faço a menor ideia, porque eu não tenho... Você pode ter a situação de uma empresa específica estar no nicho A, B, C ou D, um lugar que já talvez o estoque já não... Exato. Acho que essa é a visão macro nossa em relação ao setor de construção. Maravilha. Aqui das perguntas que eu tinha na pedra, nós vencemos todas. Opa, acabou de entrando aqui. Aproveitando o tema, qual o cenário da Argentina? Será que o Macri consegue reverter e fazer os ajustes na economia? Olha, primeiro tem que passar pela eleição, né? A gente vai entrar no ciclo eleitoral agora. Enfim, aí tem muita incerteza, porque o candidato de oposição, enfim, a oposição lá sempre foi muito forte. O Macri foi uma ruptura na forma de governar o país, não teve o sucesso pretendido, porque no meio do caminho descobriu um buraco fiscal enorme que vai ter que, enfim, independente de quem for eleito nos próximos anos, vai ter que tapar. Então é isso. Eu não tenho uma opinião muito bem ajustada sobre a Argentina, porque eu olho mais por alto, tá? Eu não acompanho no detalhe a discussão. Mas lá, assim, esse segundo semestre teve um aprofundamento bem relevante da crise, inclusive com empresas sendo o valuation das empresas no país ficando abaixo ao book value delas. Então, assim, tudo muito descontado, só que ninguém querendo tomar o risco de comprar essas empresas, porque a política. Porque assim, tem um risco grande de insolvência, falta crédito na economia, e o ciclo político se aproximando aumenta a incerteza para gerar novos investimentos. Então, o cenário é de muita cautela. Legal. Tem uma pergunta do Bruno Nascimento. Se vocês gostam do setor de medicamentos e laboratório dentro da caixa de renda variável? Não sei opinar. Eu não sei opinar. A gente não tem uma posição agora no setor, não tem nada. Não.
Hein, José? Nós tínhamos que ter convidado também o pessoal lá de ações, né? Sim, você fala com o Vicenzo, para ter juntado aqui para a gente. Né? Sabe que nós fizemos um evento com o pessoal da Quantitas mês passado, que é a gestora aqui de Porto Alegre, e aí o pessoal daqui a pouco começou a entrar pergunta de renda variável, daqui a pouco chama o Wagner aqui, que é o gestor de renda variável, sentou na mesa. Eu já estava pensando nisso aqui agora, é pena que o Vicenzo não está aqui na sala agora, mas já tinha pensado nisso. A turma aqui gosta de ações mesmo, né? Vamos organizar outro, eu chamo ele, boto ele para falar com a gente. Tem um analista tem um gestor também da parte externa. Eu podia combinar depois, mais na frente, fazer uma outra rodada. Com certeza. Isso aí a gente tem a maior satisfação aí de manter sempre as portas abertas para vocês. A gente aprende muito. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Acho que eram isso em relação às perguntas. Se o pessoal ainda tem mais alguma coisa, ainda temos alguns minutinhos. E já vou começar agradecendo a vocês dois pela disponibilidade e aí pela brilhante exposição. Eu adoro fazer esse tipo de trabalho porque é um aprendizado, né? Eu no convite que eu fiz para nossa audiência, eu coloquei que nós somos privilegiados em poder ter esse contato tão próximos com vocês e aprender a cada dia, né? A gente que agradece a oportunidade aqui de mostrar a empresa, mostrar um pouco o nosso trabalho. Para a gente também é um aprendizado, porque eu nunca tinha feito uma vídeo dessa maneira. E é até engraçado. Eu estava mais preocupado hoje do que eu faço quando tem a plateia. É gozado, porque a gente fica falando para a webcam, né? Eu não sei para olhar o pessoal de teclado para a câmera. Mas a ideia realmente é agradecer vocês, quer dizer, agradecer todo mundo. Qualquer dúvida, qualquer informação adicional, por favor, o canal está aberto, entrar em contato com a gente. Quer dizer, a ideia realmente aqui é desmistificar um pouquinho esse conceito, até você colocou, de caixa preta, de ser uma casa realmente que tem uma relação próxima com os nossos investidores. Não, maravilha. Até o pessoal aqui já está, depois que a gente falou, já começaram a comentar. Pô, seria ótimo isso em relação à agenda de renda variável. Realmente a turma gosta de bolsa. Bom, vou pensar no próximo. Tu sabe que a gente fica muito feliz, né? Porque a gente acaba batalhando há muito tempo nesse mercado e eu entrei no mercado em 2005, quando a bolsa já tinha dado aquele primeiro salto, né? Pós-lucro. E depois a gente passou por todos aqueles perrengues de 2008. Foi um período aí de bastante aprendizado, já são quase 15 anos nesse mercado, mas a gente vê a evolução do mercado de renda variável no Brasil, e mesmo assim ele é pequeno. Sim. Hoje eu estava vendo os números lá, nós não chegamos, acho que são 750 mil CPFs na Bolsa e 200 e poucos mil ativos. Né? Se a gente considerar no universo aí de quase 60 milhões de pessoas bancarizadas, é insignificante, né? Então... Mas aqui é um dado interessante, está na indústria de fundos também, quer dizer, a alocação média dos portfólios em bolsa, estou pensando em uma coisa mais genérica, tá? Você gira em torno de 5%, quer dizer, é muito pouco, pensando numa alocação de renda variável, pensando numa alocação de longo prazo. Pega países desenvolvidos, isso aí vai para acima de 50%, com certeza, até chegando a números beirando 80%, 70%, 80%. Mas é um cenário, assim, pensando sobre a ótica de investimento da pessoa física no médio prazo, talvez a gente esteja... eu estou um pouco mais tempo que você nesse mercado, quer dizer, e talvez eu não me recordo de ter um período em que as coisas estão se encaixando tanto sobre a ótica econômica, política, até o que o Léo colocou no início, quer dizer, o Bolsonaro recebeu o país de uma maneira muito melhor do que o governo Temer recebeu da própria Dilma, quer dizer, então você pode ter realmente um movimento para a Bolsa que vai chamar novos entrantes, quer dizer, ou que faça sentido para eles num cenário de juros mais baixos por um período prolongado, de eventualmente começar a olhar a Bolsa, não sobre um cenário eu vou usar a palavra meio forte, especulação, tá? Mas realmente como investimento de longo prazo. Sim. É correto. E o próprio, a gente teve um bate-papo no final do ano passado com o Henrique Breda, aqui nessa mesma ideia aqui de encontro com os gestores, e o Breda e o
E o Breda, ele comentou que, esquecendo um pouco dessa questão de cenário macro positivo, que ele corrobora com praticamente tudo que vocês falaram, mas existe um dado que o pessoal tem que colocar, que é a questão do fluxo. Você falou 5% alocado em renda variável na indústria de fundos. Tem a questão atuarial dos fundos de pensão, O número é bem parecido com esse também. O número é baixíssimo. Existe um potencial de triplicar esse número na indústria de fundos de pensão. Eu acredito que vocês, como gestores, para performarem, vão ter que aumentar a parcela de renda variável nos próximos meses também. Então, isso vai ser quase que inevitável. Então, é uma indústria tem muito dinheiro nesses dois blocos aí, né, de fluxo. E um outro dado, né, por incrível que pareça, pela primeira vez o estrangeiro está na mão trocada no Brasil, né? Porque a bolsa está subindo e o estrangeiro ainda estava com saída de recursos. Então, imagina-se com as reformas, com todo o processo andando, esse dinheiro até retorna. Então, um terceiro drive de fluxo. Então, é muito dinheiro entrando e a bolsa sobe meio que a forceps, né? A gente tem exatamente essa visão, quer dizer, que pode ter um movimento, adicionalmente ao fundamento macro, você pode ter um movimento de fluxo bem grande. Tá? Na frequência que você colocou mesmo. Aprovada a reforma da Previdência. O Carella, da XP, ele apresentou um gráfico para nós que eu achei bem interessante, que eles fizeram um estudo do tamanho da alocação do dinheiro no Brasil em relação à Bolsa, né? E nós estamos na metade da alocação de 2008 agora. 2008, que foi o pico de alocação até hoje na história da Bolsa Brasileira, a gente está na metade da alocação. Temos de poupança dos brasileiros, isso? Temos de poupança dos brasileiros. Interessante, não sabia. Foi um dado que eu não conhecia, ele apresentou, então mais um dado somando a tese, né, do fluxo. Né? Uhum. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. O Bruno, aprendizado sempre é bom, legal. E o Felipe comenta, ou seja, viveremos então uma era antes da reforma e pós-reforma. O negócio é aguardar. É isso mesmo. Como fazer para isso mudar? Não falta estudos, cursos? Eu acho que ele se refere à questão do brasileiro investir pouco em bolsa ainda, né? Eu li um artigo do Felipe lá, Felipe Miranda, da Empíricos, que eu gostei muito, que ele escreveu que a educação financeira no Brasil falhou, ele escreveu no artigo. E um dos argumentos que ele defende na questão da por que ela falhou é essa baixíssima participação dos brasileiros em renda variável, né? As gerações que nos antecederam não souberam nos ensinar, né, José? Mas eu acho que você tem uma explicação bem clara nisso, e se você olhar como é que foi a dinâmica de juros no Brasil nessas últimas décadas. Isso é verdade. Você tinha pouco incentivo para correr risco, dado que você tinha uma taxa de juros que compensava quer dizer, matava qualquer possibilidade de você eventualmente buscar um risco na renda variável. A gente viveu e vive, acho que até hoje, quer dizer, um país notadamente de juros altos, um país de mercado de renda fixa. Eu acho que você está acho que pode ser uma mudança adicional realmente na maneira como o brasileiro vai investir, porque a gente está hoje falando aqui de taxa de juros a 6,5 estrutural. Você não tem, a gente não vê no curto prazo necessidade, a gente vem discutindo aqui dentro necessidades adicionais de corte de juros, quer dizer, isso é uma conversa que a gente vem amadurecendo aqui, para justamente fazer a economia pegar de uma maneira mais... você efetivamente vê a economia começando a rodar, mas olhando para frente, eu acho que todo esse movimento que a gente viu das plataformas, quer dizer, acho que a XP teve um papel muito importante nisso, que é um papo de educação financeira / acesso à informação, tem ajudado. Eu vejo, assim, eu já estou nesse mercado há bastante tempo, eu vejo as pessoas amadurecendo, sim. Eu acho que o que você não tinha era um incentivo correto sob a ótica de comparar a alocação de bolsa com a renda fixa nos últimos anos todos. Quer dizer, fazia sentido você pensar um pouco mais em renda fixa. O Brasil é um país, você tem um dinheiro empossado na renda fixa monstruoso que vai se movimentar. Eu acho que vai se movimentar para risco, e eu acho que naturalmente a educação ou o interesse por procurar mais informações, ou a educação realmente vai mudar. Assim, para mim é uma coisa bem clara que se
esse nosso cenário macro aqui de reformas aprovadas, a coisa começar a andar, a gente vai ver esses números, talvez daqui a 18 meses, a gente pode sentar para conversar de novo, com outro patamar de alocação de classes no Brasil, tá? De realmente uma mudança grande de movimento de recursos saindo de renda fixa pura e indo para ativos, vamos dizer, com mais risco, tá? Ou com produtos com mais risco. Eu acho que passa por crédito, você vai ter uma rodada bem grande de IPOs aqui no Brasil, quer dizer, então tem muita coisa boa para acontecer. Estamos longe de pensar em números de países desenvolvidos, mas eu acho que, olhando o que a gente viveu nesses últimos 5 anos, não tem dúvida que a coisa vai mudar de maneira bem drástica e rápida. Concordo contigo. Tem muita gente que vai ficar, que eles chamam dos viúvos do CDI, né? Já tem bastante. A pessoa que está acostumada com 1% ao mês já está bem preocupado. Está bem preocupado. Pessoal, acho que é isso. Acho que vencemos todas as questões. Mais uma vez, de coração, queria agradecer demais a participação de vocês. E com certeza faremos mais vezes. E na próxima vez a gente convida o gestor de renda variável junto. Tá bom, estamos aguardando aqui o convite. Obrigado, André. Tá joia? Tá bom, pessoal, gente. Tá bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. O evento vai estar sendo gravado, vai ficar à disposição. Então, quem chegou atrasado e quer rever o início, é só nos solicitar que a gente fornece para vocês, ok? Pessoal, até nosso próximo encontro de gestores. Até lá. Obrigado, gente. Tchau, tchau.